Всех приветствую, снова мы продолжаем играть за Салазар. На дворе 38 год, и это Великая Португальская Республика. Новое государство. Да, фактически можно, вот если так вот сказать, да? Ассоциировано, но в Бразилии тоже авторитаризм типа нового государства. У них вот авторитарная демократия, в которой правящие лица стремятся представлять или декларируют интересы общества. А у нас деспотизм, форма управления, при которой абсолютная власть принадлежит одному человеку. Хотя все-таки у нас, наверное, авторитарная демократия, а не деспотизм. Все-таки то. В Ираке авторитарная демократия тоже. Здесь деспотизм. Здесь никто. У них центризм. Деспотизм. Тува независимо. Ну вот сейчас такая войнушка идет, конечно. Японцев давит, и это ожидаемо. Конечно же. Мы сейчас, скорее всего, будем здесь в Макао как-то расширяться. Попробуем взять вот этот район Лапа и Монтанье. Попробуем его взять. Потому что все-таки лишним он не будет. Лишним он не будет. А тут надо быстро воевать, если вот идти на войну, так сказать. Быстрая спецоперация. Давайте на фон снова ставлю Салазара. Его другое уже выступление. Ну как-то так, да. Продолжаем. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidariedades. Sou um homem independente. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas. Nem procurei formar partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Nunca lisonjeei os homens ou as massas, diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Давайте теперь здесь. Давайте ссылка местного населения на добычу ресурсов. Ссылка местного населения на развитие инфраструктуры. И ускорение темпов разработки Морганса. É pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante, não por ligações partidárias ou compromissos eleitorais que me estordem. Sou, tanto quanto se pode ser, um homem livre. Jamais empreguei o insulto ou a agressão, de modo que homens dignos se considerassem impossibilitados de colaborar. No exame dos tristes períodos que nos antecederam, esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. E não é minha culpa se, passados 20 anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, visto teimarem em proclamar a e a sua correta aplicação à nação portuguesa. Fui humano. Penso ter ganho, graças a um trabalho sério, os meus graus académicos e o direito a desempenhar as minhas funções universitárias. Obrigado a perder o contacto com a ciência que cultivava, mas não com os métodos de trabalho. Укрепление единства колонии метрополии. Сейчас между нашими колониями метрополии существует множество различий. Сгладив их, мы сможем достигнуть лучшей производительности труда. Давайте ссылку местного населения, все вот это вот так же. Также проверим все это. Não tenho ambições. Não desejo subir mais alto. E entendo que no momento
para oferecer ao serviço da Ага, nação maior Советский capacidade Союз, de trabalho, rasgar все, novos horizontes e experimentar война в нем novas закончилась, гражданская война ideias в ou Советском métodos. Союзе. Não posso envaidecer-me, pois que não realizei Победило tudo o que правительство desejava, Ивана Смирнова, mas сибирские realizei Ленин. o suficiente para não se poder dizer que falhei na minha missão. Египет присоединился к Кабульскому Não пакту. sinto, por isso, a amargura dos que merecido ou imerecidamente não viram coroados os seus esforços e maldizem dos homens e da sorte. Nem sequer me Троцкист, это lembro троцкист. de ter Троцкисты. recebido ofensas que em desagravo me induzam a ser menos justo ou imparcial. Pelo contrário, neste país onde tão ligeiramente se apreciam e depreciam os homens públicos, gozo do raro privilégio do respeito geral. Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral que se formou, através de séculos, pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações, ligadas por afinidades de sangue e de espírito, e a que nada repugna crer esteja atribuída no plano providencial uma missão específica no conjunto humano. Só esse peso de sacrifício sem conta, da cooperação de esforços, da identidade de origem, só esse Нам нужен все-таки património этот регион. coletivo, só Вот essa нужен, comunhão нужен. espiritual, podem moralmente alicerçar o dever de servi-la e dar a vida por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política Желательно еще вот na этот, medida Баушан. em que não for aceito Нам его por никто не todos, выдаст. e de facto não é. Разумеется, Este разумеется. doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longo ramos ações diferentes e à sua sombra abrigasse as О, populações Испания mais начала diversas, разваливаться. todas igualmente portuguesas. А, нет, это Este просто как pequeno марионеточки. país não pode, no nono século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida e hoje a С чем toda a боролись, discussão. на то и E напоролись. daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Флот возвращаем на базу. Premias? Não sinto por isso Понятно. a graça Так, de ser значит, pobre. ага. Sem bens que valham, Что теперь берем мы por по muito фокусам? pouco estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram Берем частную honra инициативу. lugares У нас reidosos, есть несколько достаточно riquezas, богатых людей, желающих вложиться в военное производство e на para отдаленных ganhar изложенных na островах. modéstia Возможно, aquilo стоит дать им разрешение на em это. que posso Размещение viver, военных заводов в самых разных регионах не даст противнику возможности лишить нас вооружения. Одним нашим броском в промышленную зону страны. comprometedora solidariedades. Sou homem independente. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas, nem procurei formar partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Дайте военный парад, проведем, Nunca пожалуй, lisonjeei в os стороне. homens ou as В massas, столице, в столице. diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Se lhes defendo tenazmente os interesses, se me ocupo das reivindicações dos humildes, é pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante, não por ligações partidárias ou compromissos eleitorais que me estordem. Sou, tanto quanto se pode ser, um homem livre. Jamais empreguei o insulto ou a agressão
de modo que homens dignos se considerassem impossibilitados de colaborar. No exame dos tristes períodos que nos antecederam, esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. E não é minha culpa se, passados 20 anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, visto teimarem em proclamar a bondade dos princípios e a sua correta aplicação à nação portuguesa. Fui humano. Penso ter ganho, graças a um trabalho sério, os meus graus académicos e o direito a desempenhar as minhas funções universitárias. Obrigado a perder o contacto com a ciência que cultivava, mas não com os métodos de trabalho, posso dizer que as reencontrei sob o ângulo da sua aplicação prática. E folheando menos os livros, esforcei-me em anos de estudo, de meditação, de ação intensa, por compreender os homens e a vida. Pude esclarecer-me. Não tenho ambições. Não desejo subir mais alto. E entendo que no momento oportuno deve outrem vir ocupar o meu lugar para oferecer ao serviço da nação maior capacidade de trabalho, rasgar novos horizontes e experimentar novas ideias ou métodos. Não posso envaidecer-me, pois que não realizei tudo o que desejava, mas realizei o suficiente para não se poder dizer que falhei на minha missão. Тюрьма в КБВ. У сегодняшнего режима премьер-министра Салазара есть большое количество противников, представляющих в стране реальную угрозу. Сюда в тюрьму на табак посреди Атлантического океана, куда будем ссылать всех неугодных, мы сильно обезопасим себя. Nem sequer me lembro de ter recebido ofensas que em desagravo me induzam a ser menos justo. Так, ВВС делаем ВВС. Neste país onde tão ligeiramente se depreciam os homens públicos, gozo do raro privilégio do respeito geral. Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral que se formou, através de séculos, pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações, ligadas pelo sangue e espírito, e a que nada repugna crer, esteja atribuída no plano providencial uma missão específica no conjunto humano. Só esse peso do sacrifício sem conta, da cooperação de esforços, da identidade de origem, só esse património coletivo, só essa comunhão espiritual, podem moralmente alicerçar o dever de servi-la e dar a vida por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos. Facto não é. Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longos ramos ações diferentes e à sua sombra abrigasse populações mais diversas, todas igualmente portuguesas. Este pequeno país não pode, no 9º século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade А остальные три мы отправляем в Макао. A unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida longe a toda a discussão. E daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Devo à providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna. Нужно вести войска там же, занять его. Либо давайте поводим где-нибудь в другое место, например, в Бразилии. В Уругвае можно. Não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou solidariedades. Sou um homem independente. Южные Родезии нельзя. А вот в Юго-Западной Африке повоевать можно. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas.
А что, займем их formar partido que территорию? mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Кимбангистское Конго. А, Конго стало независимым. Так это кардинально, так сказать, меняет наше дело. Повези Джекмар, президент Турции. Мы захватим Конго. Это мне нужна еще одна дивизия. É pelo mérito próprio e imposição da minha consciência. Хотя я просто еще одну танковую сделаю. Não por ligações partidárias ou compromissos eleitorais. Хотя танковый так танковый. Sou, tanto quanto Где-то в другом. Так где будет 18, и как раз давайте еще 2 дивизии. Empreguei o insulto ou a agressão de modo que homens dignos se Много надо дивизий нам сейчас для войны с Конго. Все-таки вам не на прогулку выйти. Esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. E não é minha culpa se, passados 20 anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, visto teimarem em proclamar a bondade dos princípios e a sua correta aplicação à nação portuguesa. Римский пакт. Penso ter ganho, graças a um trabalho sério, os meus graus académicos e o direito a desempenhar as minhas funções universitárias. Obrigado a perder o contacto com a ciência que cultivava, mas não com os métodos de trabalho, posso dizer que as reencontrei sob o ângulo da sua aplicação prática. И folheando os livros, esforcei нам здесь что еще надо? Во-первых, дороги. Дороги. Это раз. Во-вторых, давайте делать опять от слота. Что слотом надо делать? Não desejo subir mais alto e entendo que no momento oportuno deve outrem vir ocupar o meu lugar para oferecer ao serviço da nação maior capacidade de trabalho, rasgar novos horizontes e experimentar novas ideias ou métodos. Não posso envaidecer-me, pois que não realizei tudo o que desejava, mas realizei o suficiente para não se poder dizer que falhei na minha missão. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Номер 8. Não sinto por isso a amargura По фокусам. e merecidamente não viram coroados os seus esforços e maldizem dos homens e da sorte. Nem sequer me lembro. Давайте усиление присутствия военных колоний. Наша растущая армия постепенно увеличивает свое присутствие в наших африканских колониях. При этом почти все вооружение приходится завозить из Европы. В случае начала войны в Африке наши морские пути могут быть быстро перерезаны, да армия быстро останется без снабжения. Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade que se formou através de séculos границам solidariedade de sucessivas Бельгийского Конго. ligadas por Сколько у них дивизий? sangue e 4-15. espírito, e a que nada repugna crer. 15. Движение кадров поднимает восстание. Социалист. Pacífica no conjunto humano. Só esse peso do sacrifício sem conta, da cooperação социалисты, Шевкета и Демир. da identidade de origem, esse património coletivo, só essa comunhão espiritual, И вот турецкая война контр победит Чакмака. por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos. E de facto não é. Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longo ramos ações diferentes e à sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas igualmente portuguesas, este pequeno país não pode, no 9º século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos a independência,
A unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida e hoje a toda a discussão. E daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Devo à providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, por muito pouco estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram nunca lugares rendosos de riquezas, ostentações. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidariedades. Sou um homem independente. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas. Она создать огромный, Nem procurei мощный formar флот. partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Nunca lisonjeei os homens ou as massas, diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Se lhes defendo tenazmente os interesses, se me ocupo das reivindicações dos humildes, é pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante. Расширение портала в Южном Тиморе. Наши порты в океане Вячеслав раз и мешает нашему развитию в этом регионе. Sou, tanto quanto se pode ser, um homem livre. Jamais empreguei o insulto ou a agressão de modo que homens dignos se considerassem impossibilitados de colaborar. No exame dos tristes períodos que nos antecederam, esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. E não é minha culpa se, passados 20 anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, visto teimarem em proclamar a bondade dos princípios e a sua correta aplicação à nação portuguesa. Fui humano. Penso ter ganho, graças a um trabalho sério, os meus graus académicos e o direito a desempenhar as minhas funções universitárias. Obrigado a ter contacto com a ciência que cultivava, mas não com os métodos de trabalho, posso dizer que as reencontrei sob o ângulo da sua aplicação prática. E folheando menos os livros, esforcei-me em anos de estudo, de meditação, de ação intensa, por compreender melhor os homens e a vida. Если у нас вдруг по какой-то причине не будет получаться пробиться в Конго, то мы хотя бы заберем у них регион Камба и Иерусалим, и Элизабет, ну и желательно Лусанка. А север пускай это поднимет, будет вообще похуй. Rasgar novos horizontes e experimentar novas ideias ou métodos. И потом на юго-западную Африку пойдем. Это все наше регионы. Наше сфера влияния. Сфера влияния наша. Não sinto por isso a amargura dos que merecido ou imerecidamente não viram coroados os seus esforços e maldizem dos homens e da sorte. Nem sequer me lembro de ter recebido ofensas que em desagravo me induzam a ser menos justo ou imparcial. Pelo contrário, neste país onde tão ligeiramente se apreciam e depreciam os homens públicos, gozo do raro privilégio do respeito geral. Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, так и начать они могут новую ветку фокуса, наверное, итальянцы. Através de séculos, pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações, ligadas por afinidades de sangue e de espírito, e a que nada repugna crer esteja atribuída no plano providencial uma missão específica no conjunto humano. Só esse peso do sacrifício sem conta
da cooperação de esforços, da identidade de origem. Só esse património coletivo, só essa comunhão espiritual podem moralmente alicerçar o dever de servi-la e dar a vida por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política na medida em que não for aceito por todos. E de facto não é. Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como árvore que, alimentando-se da seiva espalhasse longo ramos ações diferentes e à sua sombra abrigasse as populações mais diversas, todas igualmente portuguesas, este pequeno país não pode, no 9º século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade. Здесь мы берем фокус развития порта Макао. Наши порты в Азии очень слаборазвиты, это мешает нашему развитию в этом регионе. Легионерская Румыния. Quem não é patriota não pode ser considerado português. Devo à providência a graça de ser pobre, sem bens que valham. Por muito pouco estou preso à roda da fortuna, nem falta me fizeram nunca lugares rendosos de riquezas, ostentações. E para ganhar na modéstia a que me habituei e em que posso viver o pão de cada dia, não tenho de enredar-me na trama dos negócios ou em comprometedoras solidariedades. Sou um homem independente. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas, nem procurei formar partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Nunca lisonjeei os homens ou as massas, diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje, em subserviências que são uma heresia ou uma abjeção. Индокитайский союз независимый, а вот это тоже интересно, Можно его подчинить, попробовать. Se lhes defendo tenazmente os interesses, se me ocupo das reivindicações dos humildes, é pelo mérito próprio e imposição da minha consciência de governante. Порядок в Китае это не то, нет. Ou compromissos eleitorais que me estorbem. Sou, tanto quanto se pode ser, um homem livre. Jamais empreguei o insulto ou a agressão, de modo que homens dignos se considerassem impossibilitados de colaborar. No exame dos períodos que nos antecederam, esforcei-me sempre por demonstrar como de pouco valiam as qualidades dos homens contra a força implacável dos erros que se viam obrigados a servir. E não é minha culpa se, passados 20 anos de uma experiência luminosa, eles próprios continuam a apresentar-se como inteiramente responsáveis do anterior descalabro, visto teimarem em proclamar a bondade dos princípios e a sua correta aplicação à nação portuguesa. Fui humano. Берем либерализацию режима. Мы должны дать нашим гражданам немного больше свободы. Если будут иметь возможность свободно выражать свое мнение, это поборет неправительственные настроения в стране. Obrigado a perder o contacto com a ciência cultivada, mas não com os métodos de trabalho, posso dizer que encontrei sob o ângulo da sua aplicação prática, я хотел сюда e отправить. folheando menos os livros, В Анголу. em anos de estudo, de meditação, por compreender melhor os homens e a vida. Pude esclarecer-me. Não tenho ambições. Não desejo subir mais alto. E entendo que no momento oportuno deve outrem vir ocupar o meu lugar para oferecer ao serviço da nação maior capacidade de trabalho, rasgar novos horizontes. У испанцев все еще плохо пока что. Испания еще в союзники вступил. Молодец. Дурак. Pois que não realizei tudo o que desejava, mas realizei o suficiente para não se poder dizer que falhei. Военный парад в столице. Não sinto por isso
A amargura dos que merecido ou imerecidamente não viram coroados os seus esforços e maldizem dos homens e da sorte. Nem sequer me lembro de ter recebido ofensas que em desagravo me induzam a ser injusto e imparcial. Pelo contrário, neste país onde tão ligeiramente se apreciam e depreciam os homens públicos, gozo do raro privilégio do respeito geral. Possivelmente, para alguns, associação transitória ou permanente de interesses materiais, a nação é para nós, sobretudo, uma entidade moral que se formou, através de séculos, pelo trabalho e solidariedade de sucessivas gerações, ligadas por afinidades de sangue e de espírito, e a que nada repugna crer esteja atribuída no plano providencial uma missão específica no conjunto humano. Só esse peso do sacrifício sem conta, da cooperação de esforços, da identidade de origem, só esse património coletivo, só essa comunhão espiritual, podem moralmente alicerçar o dever de servi-la e dar a vida por ela. Tudo pela nação, nada contra a nação, só é uma divisa política, na medida em que não for aceito por todos, e de facto não é. Este doce país que é Portugal, pequeno na Europa, grande e dilatado nos outros continentes, como árvore que, alimentando-se da seiva lusitana, espalhasse longo ramos ações diferentes mais diversas, todas igualmente portuguesas, este pequeno país não pode, no nono século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. A realidade em que englobamos a independência, a unidade orgânica e a missão civilizadora é um pressuposto ou ponto de partida longe a toda a discussão. E daqui este corolário. Quem não é patriota não pode ser. Давайте, вот поднимем фон до революции. Devo à providência a graça de ser pobre. Sem bens que valham, estou preso à roda da fortuna. Nem falta me fizeram nunca lugares rendosos de riquezas. Наша цель проста. Поднять фонд про португальский бунт. Потому что империя заинтересована в владении комнатами. Nunca tive os olhos postos em clientelas políticas, nem procurei formar partido que me apoiasse, mas em paga do seu apoio me definisse a orientação e os limites da ação governativa. Nunca lisonjeei os homens ou as massas, diante de quem tanto se curvam no mundo de hoje, em subserviências que são uma hipocrisia ou uma abjeção. Сейчас за немца зайду, посмотрю, что он молчит, скотина. Ну, посмотрел я, не знаю, что. Скорее всего, из-за Римского пакта. Ничего не двигается в клане Австрии. Вот и Литва отказалась немцам все выдавать. No nono século da sua história, duvidar da sua realidade de nação. Esta realidade em que englobamos Дайте хотя бы читом выдам Австрию, Германию. Хотя нет, так будет неправильно. Давайте там Эмиль хотя бы, погодите.